Muito boa tarde. A pouco mais de um mês das legislativas, recebemos os líderes partidários para debaterem as suas ideias e as suas propostas aqui nesta mesa, frente a frente. Hoje é a vez de dois partidos que têm a mesma representação parlamentar, 4 deputados, e que no ano passado ficaram separados por menos de 800 votos. Estão esta tarde na SIC Notícias Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista, em representação da CDU, e Rui Tavares, porta-voz do LIVRE. Muito boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. Ditou o sorteio que vai começar o Rui Tavares e termina o Paulo Raimundo. Ainda nenhum apresentou o programa eleitoral deste ano, mas sabemos que pertencem ao mesmo espectro político e que têm rumos semelhantes em algumas matérias, mas noutras têm posições distintas. Uma delas será a defesa, que ainda ontem vimos aqui nesta mesa que separa a esquerda e entre PS e Bloco de Esquerda, e hoje, como tenho a restante esquerda, gostaria que começássemos por aí para completar esse debate com os vossos pontos de vista. Rui Tavares, na sua opinião, muito diretamente, Portugal deve reforçar o seu poder militar, deve comprar mais armas? Boa tarde, Nelma. Boa tarde ao Paulo Raimundo. É sempre um gosto. E boa tarde aos telespectadores. Nós estamos numa era política nova. Não estamos em tempos de apenas um normal mudar de ciclo. Estamos a transitar por um mundo que é de multipolaridade, em que certamente os Estados Unidos continuarão a ser uma potência e a China é uma potência emergente, em que a Rússia, embora não tenha o poder económico destes dois países que citei antes, é uma potência militar, em que a Índia será uma potência demográfica e em que a grande escolha se coloca à Europa, que essa Europa tem uma palavra a dizer neste futuro ou se a Europa se divide. Ora, nós acreditamos que para ser livre, a Europa tem que ser unida. E, portanto, isso não significa necessariamente gastar mais em armas. É uma falácia achar que a Europa gasta pouco em armas. A Europa, no seu conjunto, tem gastos em armamento que são aproximados, ou eram aproximados em tempo de paz, antes da guerra na Ucrânia, dos da Rússia ou da China, muito longe, é claro, dos gastos em armas dos Estados Unidos. Agora, a Europa tem que fazer escolhas claras. Não faz sentido a Europa comprar caças F-35 aos Estados Unidos, quando Donald Trump já declarou claramente que a União Europeia é uma sua adversária. Menos sentido ainda faz estarmos agarrados ao passado quando os Estados Unidos, da NATO, ameaçam a Dinamarca, também membro fundador da NATO, tal como Portugal, aliás, de ficarem com um pedaço do seu território. Um pedaço do seu território no Atlântico Norte, onde Portugal tem o arquipélago dos Açores, além do arquipélago da Madeira. Numa perspectiva de Europa unida, o que lhe pergunto é sobre uma citação do programa do PCP sobre a dissolução dos blocos político-militares, designadamente a NATO. Qual é a sua opinião sobre isso? Para que fique claro. Para que fique muito claro, a NATO pode ter feito sentido num determinado contexto político, como o Paulo Raimundo achará que o Pacto de Varsóvia fez sentido num determinado contexto político. E a nossa Constituição, de facto, é uma Constituição que tem como horizonte um mundo em que não existam estes blocos político-militares. A União Europeia não é um bloco militar. A União Europeia é uma integração de Estados-nação, em boa medida é a salvação para os Estados médios e pequenos da Europa, porque, sejamos muito claros, só há 2 tipos de países na Europa. São os países que são pequenos e os países que ainda não perceberam que são pequenos. Mas uma Alemanha comparada com a Índia será sempre um país pequeno. Mas fim da União NATO, Europeia sim ou não, Rui Tavares? Fim da NATO. Eu creio que, neste momento, quem é que ainda acredita na NATO? Quer dizer, quando Donald Trump diz o que diz acerca de não aplicar o artigo 5º, de não vir em socorro dos aliados da NATO e de não sabermos se esse artigo 5º, que é basicamente a coluna vertebral da NATO, tem efetividade ou não, eu creio que a escolha é muito clara. É construir uma comunidade europeia da defesa que possa defender a Europa e substituir-se à NATO se for necessário. No plano de Bruxelas, a proposta de investimento em defesa é de 1,5% do PIB, mas na Cimeira da NATO em junho tudo indica que vai ser um compromisso bem mais ambicioso. O choque para Portugal vai, por isso, ser grande, mesmo com a disponibilização de verbas e de empréstimos. O Paulo Raimundo está contra esta preparação para cenários piores? Boa tarde, Rui Tavares, boa tarde a quem nos está a ouvir. Claro. Nós não acompanhamos nada esta ideia de que a Europa precisa se armar até aos dentes, até como é ilusão, quer dizer, a ilusão de que quem acha que se vai armar até aos dentes para se defender de um inimigo e que o inimigo não se vai armar até aos dentes, está profunda ilusão. E, portanto, esta é uma diferença que temos entre nós do ponto de vista do debate. E há uma outra questão. É que o país precisa de valorizar as Forças Armadas portuguesas. Esse é um ponto do seu precisa de valorizar as Forças Armadas. Da capacidade das Forças Armadas às reais necessidades. Para responder às necessidades que lhes estão conferidas do ponto de vista do desígnio institucional, daquilo que está atribuído do ponto de vista da Constituição. O país não precisa de gastar mais dinheiro que não tem, ou que lhe faz falta para outras coisas,
numa corrida, não é para a defesa, é numa corrida para a guerra, que é isso que está... E essa que é a questão, nós não trocamos dinheiro para a guerra nem por pensões, nem por salários, nem pela habitação, nem pela saúde, nem pelas creches ou pelos lares. E não vale a pena nós iludirmos, porque a fatura, se confirmar aquilo que a União Europeia tem em cima da mesa, dos 800 mil milhões de euros para a guerra, essa fatura vai recair, como sempre recaiu, sobre os povos. E não há, pode-se encontrar várias formas contabilísticas de resolver o problema. Mais cedo ou mais tarde a fatura vai chegar. Paulo Raimundo, acha que os militares portugueses já estão suficientemente armados? Não, claro que não. Não é isso que nós estamos a falar. Eu disse, nós precisamos de investir nas nossas Forças Armadas, na sua capacidade de resposta aos desígnios constitucionais. Quais são essas necessidades Não precisamos de investir numa dinâmica de uma economia de guerra, que é isso que está em construção. E isto é uma questão de grande... É um aspecto importantíssimo. E nós não trocamos isso. Bom, nós temos um plano de desenvolvimento das Forças Armadas. Nós temos um registro daquilo que é preciso fazer para as Forças Armadas portuguesas, das necessidades, no respeito à Marinha, à Força Aérea, a capacidade de resposta do Exército, para defender o território nacional. Isso está identificado. Passam a comprar armas. Avance com isso. Não há nenhuma dificuldade com isso, pelo contrário. Faz-nos falta material e faz-nos falta mais gente, inclusive efetivos nas Forças Armadas. Faça aquilo que é o rácio, diria assim, normal. Isso é uma coisa. Outra coisa é nós empenharmos os nossos recursos que não temos, os nossos meios que não temos, ou de trocar resposta às necessidades sociais para a guerra. Porque isto está em causa, não é mais nada. Vamos para outro assunto que vos separa, que é a questão europeia. Rui Tavares, o LIVRE, no seu programa, fala num reforço do laço com a União Europeia, em cooperação, em parceria, com a guerra comercial desencadeada por Donald Trump. Ainda hoje assistimos a União Europeia a aprovar a subida para 25% de 1.500 produtos americanos importados por cá. Parece-lhe que este é um momento de ainda mais Europa? Bem, nós vivemos numa época que é de várias crises em simultâneo, não é só uma. Nós temos uma crise de Estado de Direito na União Europeia e eu alerto para ela em relação ao governo húngaro desde há 15 anos e digo que o governo húngaro vai acabar por servir de submarino de Putin dentro do Conselho Europeu e bloquear todas as nossas decisões. Como temos uma crise ecológica e é preciso investir na transição energética para combater as alterações climáticas, como temos uma crise social muito clara, como temos agora uma crise de segurança e de defesa na Europa e, como tivemos antes a pandemia, como temos agora esta guerra tarifária. O que eu acho que não vale a pena, e aqui digo muito claramente ao Paulo, é sermos negacionistas em nenhuma dessa crise. Quer dizer, armado até aos dentes está Vladimir Putin. E Vladimir Putin não vai lá com duas conversas. Peço desculpa, porque se fosse possível qualquer um de nós ir ao Kremlin e convencer Putin a não invadir, isso já teria sido feito. Podiam ter ido lá mais. Obama tentou isso, Hillary Clinton tentou isso, se calhar faltou irmos lá nós dois, talvez nós o convencêssemos. Só que Putin, em primeiro lugar, dizimou a Chechênia dentro da própria Federação Russa. Depois invadiu a Geórgia. Depois mantém ocupado uma parte do território da Moldova que faz fronteira com a União Europeia, com a Roménia. Depois invadiu a Ucrânia uma vez, depois invadiu a Ucrânia duas vezes. O que é que aconteceu antes disso? Prometeram à Ucrânia garantias de segurança, de defesa mútua, se a Ucrânia entregasse as suas armas nucleares. A Ucrânia entregou as suas armas nucleares e foi várias vezes invadida, coagida, os seus candidatos presidenciais envenenados e por aí afora. Portanto, a questão aqui, quem está a correr para a guerra não é a Europa. A Europa, numa situação destas, com Putin de um lado, que já tomou estes passos, com Trump do outro lado, que quer pedaços de territórios europeus, mas só para terminar, a Europa tem que ser levada a sério. Agora, qual é que é a boa notícia? A Europa gasta apenas 1% do seu PIB no orçamento da União Europeia. Mesmo com o PRR, não chega bem a 2%. Nunca se endividou, que se veja, nunca emitiu os famosos eurobonds. Tem mais do que espaço para investir no social, investir na energia e no ecológico e investir também na sua segurança, como os europeus querem. Quero responder para aproveitar para fazer duas afirmações. A primeira é que o Rui Tavares fez aqui bem evidenciou um leque de crises que aí temos e que tivemos no passado, e em todas elas, todas, a conta sobrou sempre aos mesmos. Sempre aos mesmos. Para quem trabalha, para quem trabalhou uma vida inteira, para os serviços públicos. Sempre. Não houve nenhuma destas crises que tivessem sido suportadas por outros que não aqueles que produzem a riqueza. Segunda questão, na questão que o Rui Tavares colocou, é que não percebo a veemência relativamente a esta questão do Putin, como se nós estivéssemos em desacordo. Como se nós estivéssemos em desacordo relativamente ao Putin e às suas opções políticas e opções de classe. Estamos profundamente de acordo que é um regime com o qual nós não só não partilhamos, como combatemos na essência.
E, portanto, não percebo essa tradução para este debate desse ponto de vista, porque ele não tem nenhuma relação... Combater não é baixar braços. Mas baixar braços... Combater não é aceitar que ele faça o que quiser. Nós estamos confrontados com uma situação no plano internacional que tem que se fazer duas opções. Ou nós alimentamos a guerra, ou nós paramos com a guerra. E nós tivemos momentos da nossa história onde parecia que a guerra estava iminente e foi possível recuar. Inclusive foi possível recuar até desarmando, dando passos no desarmamento. A opção que temos é esta. Ou nós alimentamos a guerra e a escalada, até à escalada, que não sabemos qual é que vai ser, que nos querem convencer que os nossos filhos, os nossos netos têm que ir para uma guerra, ou vamos para a escalada final, ou então vamos investir tudo o que tivemos para investir, inclusive, se for preciso, o Rui Tavares e eu e todos, a fazer os contactos todos, tudo o que for necessário para evitar o descalabro. Alguém pensa... Qual é o final deste conflito? Deixe-me fazer-lhe uma pergunta ainda sobre a questão europeia. No programa do PCP fala do euro para defender uma saída negociada e a União Europeia é mencionada cerca de 20 vezes, mas sempre associada a palavras como submissão, dependência excessiva, ditames, constrangimentos, interesses. Defende que Portugal também devia sair da União Europeia? Vamos lá ver. Nós temos uma experiência, nós carregamos às costas ainda carregamos do ponto de vista do dia-a-dia às costas as consequências daquilo que foi a União Europeia sem máscara. E a União Europeia sem máscara foi os anos da Troika no nosso país. Foi a cara lavada da União Europeia. Aquilo que é a União Europeia foi as consequências. Ora, nós não abdicamos de intervir no plano da União Europeia. Sem nenhuma ilusão de que quem é que determina os caminhos da União Europeia. E nós temos uma questão, para nós é fundamental, e não abdicamos dela, é que o Portugal não é uma província da União Europeia. Portugal não é um apêndice da NATO nem dos Estados Unidos. Portugal é um país soberano. Mas deve ficar na União Europeia, então. Um país soberano que tem uma coisa que se chama Constituição da República Portuguesa, e é esse o grande guia da ação para o nosso próprio rumo de desenvolvimento. Falou do problema das tarifas, e das tarifas do Trump e da guerra comercial. Mais uma guerra, ou alimentamos ou desanuviamos. E qual é a questão que nós precisamos responder? Qual é os desafios que temos para responder? É aumentar a nossa produção, é diversificar as nossas relações comerciais e é aumentar o nosso mercado interno, que não resolve tudo, mas é uma parte importante porque é o que alimenta mais de 80% das empresas. E a única forma de alimentar o nosso mercado interno é a questão central de sempre, que temos posto sempre, que é o aumento dos salários. Ficando na União Europeia? É um processo, vamos a ver, nós não é um ato de saída extemporâneo, isso nunca colocámos essa questão. Muito bem. Não abdicamos de intervir nela, isso é uma evidência, sem nenhuma ilusão. Sim. Vamos passar para rendimentos e para impostos. Ambos defendem uma melhor redistribuição da riqueza, disponibilizando mais para quem ganha menos, taxando mais os mais ricos. Mas gostava de vos ouvir sobre propostas concretas. Rui Tavares, queria ouvi-lo sobre uma medida que já apresentou no ano passado, a herança social, mas que esta semana tem dado mais que falar. O LIVRE quer, quando um bebê nascer em Portugal, abrir-lhe uma conta de 5.000 euros, a que pode aceder aos 18 anos, para que fique claro, porque penso que ontem no debate com André Ventura não terá ficado, a única condição para aceder a esse valor é nascer num hospital português? Repare, a taxação e a redistribuição de rendimentos são elementos absolutamente essenciais, até no plano que temos estado a falar. Porque também aí a Europa faz a diferença. Nós, se estivéssemos fora da União Europeia, neste momento a nossa tarifa, se aplicarmos a mesma fórmula que Donald Trump decidiu aplicar ao mundo, a tarifa adicional não era de 20%, era de 26%. Outros países europeus teriam que pagar 34%, 35% ou por aí afora. Também é verdade que temos mercados para os quais exportamos, que são dentro da União Europeia, que vão precisamente fazer essa compensação em relação ao nosso vinho, ao nosso azeite, à nossa cortiça, moldes, têxtil, sapatos, que é preciso fazer para divergir exportações a partir dos Estados Unidos. E depois, vamos ver o que é que, entretanto, diz o Governo. Muito provavelmente, o próximo Parlamento vai ter de começar por pensar num orçamento retificativo, porque se a Espanha aqui ao lado investe 14 mil milhões para se proteger contra a guerra tarifária, isso significa que Portugal, para acompanhar, teria que investir entre 2 mil a 3 mil milhões ao longo de vários anos. E também aí é preciso, por exemplo, o Paulo Raimundo dizia o que é preciso para os esforços de defesa e de segurança na Europa. Aí concordamos, para que não sejam sempre os mesmos a pagar. Bem, o economista Gabriel Zucman fez as contas e as fortunas acima de 100 mil milhões de euros na Europa bastavam um imposto de 2% e conseguiriam pagar esse esforço europeu. Para não falar que se a Europa, neste momento, emitir dívida, no momento em que se está a fugir, o mundo está a fugir da dívida norte-americana, tem dinheiro para fazer todas as transições e todos os investimentos em infraestrutura do que precisa. Nós, em Portugal, precisamos de investir no nosso futuro. E por menos dinheiro do que aquilo que o IRS jovem está neste momento a dar aos salários mais altos entre os jovens,
à volta de 400 milhões de euros anuais, nós podemos, sim, de facto, criar uma conta poupança em certificados de aforro, uma série especial que dê um bom rendimento, em média. Nós podemos fazer isto progressivo, de acordo com os escalões do abono de família, para gente que viva em Portugal, seja residente em Portugal, para famílias que paguem... Qual é a condição de acesso a essa conta? É que o acesso só se vai fazer aos 18 anos. Portanto, aquilo que André Ventura diz, eu nem me dei ao trabalho de responder, porque acho que qualquer de vocês e qualquer pessoa lá em casa percebe que se a gente responder a cada disparate de André Ventura, fica o tempo todo só a responder a disparates. Evidentemente, se esse dinheiro só vai ser acessível entre os 18 e 35 anos para a pessoa que acabou um curso e precisa de comprar o seu material de trabalho, para que aquele que vem de uma família pobre, quando acaba o curso, não esteja em desvantagem perante aquele que vem de uma família rica, para que um grupo de amigos se possa juntar e fazer uma empresa, criar oportunidade económica, para que as pessoas possam juntar, fazer família e dar a entrada para uma casa. Aquilo que nós achamos que é preciso fazer é nenhum recuo, e eu acho que aí estamos completamente de acordo, nenhum recuo nos direitos sociais e no Estado Social clássico. Mas há muito espaço para a esquerda inovar em novas provisões sociais e novas medidas sociais. Já vamos à forma como quer pagar essa medida, mas antes perguntar ao Paulo Raimundo... Então, mas quer dizer, mas Nelma, só uma coisa, não sei se tem perguntado como é que se paga o IRS jovem. É mais caro. Não, porque o Rui Tavares tem uma medida muito específica para cobrir esses 400 milhões... Também pode ser através de um imposto sobre as grandes heranças. E as contas batem certo como bateram em Espanha. Sim, gostava antes era de perguntar ao Paulo Raimundo se daria a mão ao livre no Parlamento para aprovar esta medida da herança social. Claro, parece-lhe bem? Parece uma medida interessante, que tem que ser desenvolvida, mais conhecida, mas eu penso que a questão fundamental não é essa. A questão fundamental é que nós precisamos resolver os problemas de agora. E os problemas de agora resolvem-se com medidas corajosas, de opções do ponto de vista financeiro. Nós, por exemplo, o que dizemos é uma coisa muito clara. Aquilo que o Governo, o PSD, o CDS e o Partido Socialista, o Chega, a Iniciativa Liberal, acordaram entre eles na baixa do IRC, estava para construir em 4 anos 100 mil vagas de uma rede pública de creches. É uma opção. E por isso estamos contra. É uma opção. E, portanto, são estas medidas de coragem e de clareza que é preciso tomar. A outra, nós precisamos de aumentar as condições dos abonos de família, das crianças, para responder aos problemas agora. E nós aumentamos, com a majoração nas famílias monoparentais. Precisamos de tomar estas medidas de forma corajosa. E isso é que na sua conjugação, é que resolve os problemas de agora, que é isso que é preciso responder. Nós temos problemas de grande dimensão do ponto de vista social. Pais que trabalham por turnos, pais que trabalham de trabalho laboral de forma contínua, com horários completamente desregulados, vidas completamente precarizadas, que não têm tempo nem condições e muitas vezes têm que trabalhar 2 e 3 empregos para aguentar a vida difícil e às vezes sem tempo para olharem para a sua maior riqueza, que são os seus filhos, as suas crianças. E nós também precisamos atacar isto. Isso ataca-se garantindo o máximo de estabilidade possível à vida muito instável das pessoas. Isso é com creches. Isso é com apoios sociais, isso é com investimento nas crianças, porque elas, de facto, são o presente e são o futuro do nosso país. E com impostos, porque o Paulo Raimundo também, no programa do PCP, defende uma mudança da progressão da tabela do IRS. Neste momento, a taxa mais baixa é de 13%, a mais alta é de 48%, dividindo em 9 escalões, progredindo entre esses escalões. O que é que mudava nesta tabela? Olha, no fundo, é torná-la mais justa. Essa é uma questão, mas eu acho que, apesar de tudo, há uma outra proposta que temos do ponto de vista fiscal que vale a pena sublinhá-la agora, neste momento. Que é, olha, nem de propósito, nós ainda andamos a carregar às costas os efeitos da Troika no nosso país. E há vários efeitos da Troika no nosso país ainda. Há um deles que é o IVA na eletricidade, nas telecomunicações e no gás, ainda está a 23%. Ora, nós precisamos de resolver este problema de uma vez por todas. Ora, e trazer estas taxas máximas de IVA do consumo para as taxas mínimas de 6%. Um exemplo concreto, que eu não quero abusar dele, mas tenho que o utilizar, que é isto na vida de quem tem que carregar uma botija de gás às costas, na prática, traduzia-se logo, de imediato, em menos 5 ou 6 euros de poupança, de imediato, esta nossa proposta. E nós temos que olhar para este conjunto de questões, no fundo, com que ideia? De responder à vida das pessoas, que a vida das pessoas é o que importa. E se nós respondemos à vida das pessoas, nós podemos tratar das questões macro, que são importantes, mas não podemos passar ao lado das respostas concretas para a vida das pessoas. E este é um elemento no qual estamos profundamente de acordo e, portanto, não é por aqui que
que entraremos em conflito de opiniões. Vamos passar para outro assunto, mas antes ainda às contas da herança social. Rui Tavares sugere pagar os tais 400 milhões de euros anuais, pagando com o imposto de 28%, que já foi extinto há mais de 20 anos, sobre as heranças superiores a 1 milhão de euros. A Associação Portuguesa de Contribuintes já disse que isso é injusto, porque quem tem esse património ao longo da vida já foi pagando o adicional ao IMI. Porquê é que para o Rui Tavares isso é justo? Não só é justo, como é aquilo que é a garantia de uma sociedade, que aos 3 Ds que nós trouxemos do 25 de Abril acrescenta mais 2, o dinamismo e a dignidade. Para nós termos dinamismo, é preciso que as pessoas, em momentos essenciais da sua vida, e nomeadamente na entrada na vida adulta, tenham a possibilidade de criar oportunidade económica, inclusive para si mesmos, de tomar as suas decisões. Quer dizer, eu pergunto se é justo neste país se 2 jovens, vamos dizer, vêm do Conservatório de Braga. São os 2 talentosos, os 2 podem trazer muito à cultura portuguesa e ter uma profissão de alto rendimento no mundo. Mas um é pobre, acaba o seu curso, não pode comprar um instrumento musical com que pode fazer a sua carreira, e outro é rico e pode comprar. Com que é que Portugal ganha mais? Com que é que todos nós, inclusive aquele que vem da família rica, ganha mais, se não é com uma distribuição que permita às pessoas criarem essa oportunidade económica e se integrarem na vida? Novas formas de fazer funcionar o elevador social. E, digo francamente, esse imposto sobre heranças é o mesmo que existe em Espanha. E parece-me de uma enorme injustiça que ninguém faça essas mesmas perguntas quando Portugal prescinde de recursos, por exemplo, no IRS jovem, em que estamos a beneficiar já aqueles que têm os salários mais altos. É por isso que eu digo, o Paulo dizia isto ainda agora, o Paulo Raimundo, eu voto, e ainda ontem isso foi lembrado, 96% das mesmas medidas do PCP, e acho que ninguém critica que votemos do mesmo lado nos direitos dos trabalhadores, ou nos direitos sociais, ou no direito das famílias que têm menos rendimentos. Aqui a nossa diferença tem a ver com a consequência nas convergências à esquerda, com a capacidade de fazer de maneira talvez mais inovadora, aprovar o programa 3C, Casa, Conforto e Clima, que também inclui os vales de eficiência, precisamente para famílias que precisam de ter uma ajuda para ter mais conforto em casa, e que também... E também a outra grande diferença é a questão europeia, que faz toda a diferença quando se trata, por exemplo, de juntar recursos. Porque há um bocadinho aquilo que o Paulo dizia sobre rearmamento, terminarei. Se estivéssemos de fora, se calhar 2 submarinos não chegavam para o Mar dos Açores. Precisávamos de 4 ou 6 e íamos gastar muito convergem a vários pontos. Nós estivéssemos à espera desses apoios que nunca chegam. Na habitação, desde logo... Todos os dias fazemos manobras em conjunto. Desde logo a mobilização do património público para fins habitacionais. No programa do PCP apresenta a ideia de criar um regime especial de proteção dos inquilinos, que sobressai o limite às rendas. Como é que se propõe que isto se aplique, Paulo Raimundo? Olha, há uma questão que está relacionada com essa pergunta que me está a fazer, que é o drama, um dos principais dramas. Há 2 dramas fundamentais hoje na sociedade portuguesa: o acesso à habitação e o acesso à saúde. São 2 questões fundamentais que é preciso responder. É para isso que nós cá estamos, com propostas e com soluções e com força para dar resposta a isso. Mas a questão fundamental é estabilidade. Estabilidade de quem? Uma pessoa, um jovem, tenho dado este exemplo, mas os jovens são os principais visados, os jovens e as mulheres, dos baixos salários e da pressão. São 774 euros líquidos, que é o valor líquido do salário mínimo nacional, que é isso com que muita gente tem que fazer a sua vida. Muitas vezes com contratos de um mês, às vezes ao dia, mas de um mês, 3 meses, 6 meses. Qual é a estabilidade que esta pessoa pode ter? E se associarmos a isso a instabilidade das rendas e dos contratos de arrendamento, essa é juntar a fome com a vontade de comer, se me permitem a expressão. Portanto, a nossa proposta no fundamental é o quê? É dar garantias e prolongar os contratos de arrendamento o mais possível para dar essa estabilidade desse ponto de vista. Estabilidade no tempo e estabilidade no valor da renda. Porque nós podemos ter todas as casas, mas se não tivermos casas que as pessoas possam alugar ou comprar, não vale a pena. Não vale a pena. E só se resolve de 2 maneiras: elevando as condições materiais, os salários, as pensões, os rendimentos, e simultaneamente medidas que travem o aumento da especulação. Mas há outra dimensão. É que nós precisamos de olhar para uma casa hoje, é uma vida. Uma casa é uma vida. E basta nós pensarmos como é que é a vida de cada um de nós, sem ter direito a um teto, para tentar imaginar como é que cada um fazia. E a realidade de hoje é essa. Nós temos gente empurrada para fora das suas casas, não têm condições de pagar, gente a fazer muitos sacrifícios para aguentar as suas prestações, que têm vindo a baixar
mas baixam sempre menos do que aquilo que era necessário e muito mais lento do que aquilo que aumentou. Sobre o limite às rendas. E nós temos que chamar um dos principais responsáveis por isto tudo à mesa, que é a banca. A banca. Portanto, e a banca tem que vir a esta discussão e tem que ser chamada a contribuir para resolver este problema, coisa que não tem feito. A banca teve qualquer coisa em 2024, no seu conjunto, 6,3 mil milhões de euros de lucros em 2024. E estava para construir cerca de 140 mil casas, é só estes lucros. Dava para resolver o problema de todos os estudantes do ensino superior nas suas propinas durante 25 anos. Então isto é possível isto continuar assim? É possível isto continuar assim? Não é possível. E a questão dos tetos para as rendas é exatamente essa. É criar condições que permitam que, de uma vez por todas, haja casas que as pessoas consigam alugar para poder viver, que essa que é a grande questão. Rui Tavares, uma proposta do LIVRE para a habitação é compatibilizar os rendimentos dos inquilinos com as rendas da casa. Como é que isso se faz? Bem, em primeiro lugar, completamente de acordo. Para ser livre, uma pessoa precisa ter uma casa. Precisa ter essa segurança e essa estabilidade. Eu diria mesmo mais, e é isso que muitas vezes diferencia a esquerda da direita, que diz que não há direito a ter uma casa ou a morar no centro da cidade, ali onde as pessoas trabalham ou estudam. E aí talvez a esquerda tenha cometido o erro de deixar de falar de liberdade. É que para eu ser livre, eu tenho que ter a segurança que o meu irmão não vai dormir debaixo da ponte. Isso é aquilo que faz uma sociedade livre. E, portanto, evidentemente, nós temos que encontrar formas de as pessoas compatibilizarem os seus rendimentos com aquilo que se pode pagar por uma casa. Isso faz de várias formas. Em primeiro lugar, nós temos que intervir sobre o mercado de forma a que quem neste momento compra casas em Portugal, porque é absolutamente insensível ao preço. E em bairros de Lisboa ou do Porto, onde antes uma casa custava €500 mil e nós achávamos uma fortuna, e hoje em dia são vendidas por 2 milhões de euros, bem, este desvio que está a levar todo o mercado habitacional para o segmento de luxo tem que ser corrigido e é corrigido através da taxação. Essas pessoas precisam de pagar mais, muitas delas não são contribuintes, não são sequer residentes em Portugal e esse dinheiro desse imposto deve contribuir para arrefecer o segmento de luxo ou mesmo que não o consiga, pelo menos a ter rendimento, que significa construir casas, as tais casas de rendas acessíveis, nos quais as pessoas só pagam uma parte do seu rendimento, a taxa de esforço que elas podem cobrir. Mas é possível fazer muito mais. Nós temos, provavelmente, a última oportunidade de fazer cidade, não é só construir casas, fazer cidade, fazer bairros, fazer comunidades onde as pessoas possam morar nas nossas cidades, com quartéis que estão esvaziados, com ex-tribunais civis, ex-hospitais civis que estão a ser transformados em hotel e que, neste momento, o meu grande receio com o governo da AD e da IEL é que isso tudo seja posto no mercado para fazer extraordinários apartamentos para quem paga mais. Nós precisamos de ideias novas para casas velhas. Olha, eu acho que isto é tudo opções que temos de ser feitas e temos de confrontar com a realidade como ela é. E a realidade é esta, é que o Orçamento de Estado está em vigor, faz várias opções negativas, mas faz uma particularmente negativa relativamente à habitação. É que dá, não há outra expressão, dá 1.700 milhões de euros em benefícios fiscais aos não residentes. Ora, como é que é possível nós querermos controlar, contribuir para combater a especulação e damos 1.700 milhões de euros em benefícios para aqueles que não residem cá, mas que fazem da aquisição das casas um belo negócio? Isto não vale a pena estarmos, ou se tomam medidas de coragem, ou então andamos aqui a enrolar-nos uns aos outros. E há outra coisa, se me permitem, porque estivemos do mesmo lado aí, a lei dos solos nunca teria sido discutida no Parlamento se não tivéssemos trazido nós ao Parlamento. Ou seja, onde é preciso inovação e onde é preciso, se calhar, desburocratizar, é nos métodos construtivos, é aplicar novos materiais para fazer casas novas, não é pegar na Reserva Ecológica Nacional e na Reserva Agrícola Nacional e metê-las no mercado para, em pouco tempo, desaparecerem. Temos pouco mais de 5 minutos e gostava que terminássemos com a governabilidade, com cenários que podem sair destas eleições. Rui Tavares, o LIVRE, poderá reforçar a sua posição no Parlamento, mas ontem, de acordo com as sondagens, ouvimos o apelo do líder do Partido Socialista para os votos da esquerda serem concentrados nele, para que fique em primeiro lugar. Teme que esse apelo ao voto útil seja correspondido e, por isso, seja uma ameaça para o LIVRE, que conta também com o seu crescimento no campo do PS? Não temo absolutamente nada, porque acho que nós temos que falar às pessoas como adultos inteligentes que as pessoas são. E acho que toda a gente percebe, desde logo, que estar a fazer um apelo ao voto útil mais de um mês antes das eleições, quer dizer, o que é que vão dizer na véspera das eleições. Depois, toda a gente entende também que o que é preciso é ter maiorias que permitam, no Parlamento, com coesão, com coerência, fazer
o tipo de políticas com que as pessoas contam hoje em dia. Não é quem é que fica em primeiro lugar, isto não é a Superliga de futebol. Isto chama-se parlamentarismo e o defeito, o buraco em que a política nos tem metido nos últimos anos, da chantagem dos maiores partidos, é andarmos nesta coisa de que, como dizia o Paulo há bocado, eles pedem-nos estabilidade, eles não nos dão estabilidade, não deram nas duas últimas vezes. Eles querem poder. Aquilo que nós dizemos é, com cartas claras em cima da mesa, não privatizar o SNS. Paulo Raimundo, tem a palavra público. Final. O Rui Tavares é ou não uma ameaça para si e para o PCP, o LIVRE? Não, sabe, nós não personalizando. Tenho esta responsabilidade de ser, nós somos vizinhos ainda. De ser o primeiro rosto de uma coligação democrática unitária, de facto unitária, popular, que congrega comunistas, naturalmente, ecologistas, muitos independentes. Olha que junta, do ponto de vista formal, o PCP e o Partido Ecologista aos Verdes. Esse partido faz tanta falta no Parlamento também. E estamos muito confiantes que, com este reforço, com o qual estamos muito confiantes, com o reforço quer na votação, quer em número de deputados, daremos, como sempre, duas garantias. A primeira é que, por nós, nunca será pela nossa mão que a direita e a política direita se impõem. Nunca. Não será, como daremos combate. E a segunda, que é uma garantia que a nossa, quer uma, quer outra, mas que a história demonstra, pela prática, é que, connosco, nunca faltarão soluções à vida daquilo que importa, que é a vida das pessoas. Paulo Raimundo, Rui Tavares, muito obrigada aos dois por este debate. O próximo debate da SIC Notícias é já na quinta-feira, às 10 da noite, entre Paulo Raimundo, mais uma vez, da CDU, e Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite e até lá.